35% das iniciativas de implementação de IA generativa nas grandes empresas fracassaram. Mas a gente vem de um histórico de executivos, e isso global, que por mais que eles sejam técnicos naquilo, na carreira deles, eles não são técnicos em inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente traga realmente os especialistas no tema para falar. E essa é a Tatiana Oliveira, uma das vozes mais poderosas e inspiradoras da inteligência artificial no Brasil. Tatiana é CEO da AI Brasil, a maior comunidade de IA do nosso país, e uma verdadeira líder de um grupo que está democratizando o acesso à IA para milhares de brasileiros. E com uma trajetória brilhante, passando por gigantes como Citibank, Itaú e iFood, ela domina como ninguém a arte de transformar dados em estratégia de negócios e inovação. Ela não apenas lidera uma das maiores comunidades tech do Brasil, mas viveu na prática a aplicação da IA no mercado financeiro, desde a prevenção da inadimplência até a criação de produtos que revolucionaram a experiência do cliente. E se você quer entender como líderes atuam com IA e aplicam machine learning na prática, venha escutar uma das mulheres mais influentes do setor tech no Brasil. Eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, o podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. E essa é a Tatiana Oliveira, CEO da AI Brasil, e uma mulher incrível com uma vasta experiência em inteligência artificial em diferentes lugares e mercados. Então, Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo e por estar aqui com a gente. E você, esse é o melhor momento para você curtir aqui, se inscrever no IA Talks. Afinal, aqui a gente só traz pessoas de peso, com qualidade, com muita coisa para falar e para ensinar para nós. Afinal, a gente quer entender que troço é esse de inteligência artificial e como isso impacta a sua vida, a sua educação e o futuro do nosso país. Então, aqui é o lugar onde a inteligência artificial desce do palco, senta do nosso lado e faz a gente aprender. Então, sejam bem-vindos, curtam e vamos começar. Tatiana, obrigada. E vamos começar pelo começo. Como a inteligência artificial entrou na sua vida? Bom, primeiro, muito obrigada, Carol, pelo convite. Sou eu quem agradece, é um prazer estar aqui. Eu. E que responsabilidade, né? Depois dessa introdução. Mas vamos lá. Na verdade, foi acontecendo. Eu sou de tecnologia, sou cientista da computação. Uau! E aí tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego em tecnologia no Itaú, no Banco Itaú. E, por acaso, eu fui trabalhar na área de tecnologia da área de crédito. E quando a gente fala de crédito, riscos não tem escapatória, né? Uhum. É tudo muito pautado em dados para as tomadas de decisões. E isso acabou acontecendo mesmo de forma natural. Eu comecei minha carreira no Itaú, depois fui para o Citibank, onde também trabalhei muito próximo de riscos no Citibank. Retornei para o Itaú, para a área de risco de crédito. Então, ali eu comecei a trabalhar muito mais perto de inteligência artificial da clássica, né? Quando a gente está falando de machine learning e a evolução depois para o deep learning. E não teve escapatória, assim, foi mesmo de encontro com a inteligência artificial, dada a necessidade do uso de dados, inteligência de dados, inteligência de decisão, por conta de riscos e crédito. E ali na prática, na ponta, como que funcionava? Imagino que bancos de dados gigantescos, etc. e tal, como que você viu um desenvolvimento maior com a inteligência artificial em ajudar decisões assim na prática? Ela te cruza dados que antes não eram possíveis? Como que acontecia? Quando a gente está falando principalmente de bancos, o volume de dados é gigantesco, né? Então, o desafio já começa na estruturação do dado, porque você tem os dados que a gente chama de transacionais e os cadastrais, que ficam normalmente em ambientes de mainframe, né? Que são ambientes muito bem governados.
E aí, para que você utilize essas informações, esses dados para fazer o desenvolvimento dos modelos, você começa a trazê-los em camadas, né, de dados e infraestrutura analítica. E aí já começa o desafio, que é a forma como você agrega estes dados estruturados e também você acomoda a estes dados os dados não estruturados, que são os dados que vêm de áreas de negócio, redes sociais e várias outras fontes. Quando você trabalha com inteligência artificial, o principal ponto é o dado de qualidade. Então, você já começa a ter o desafio no momento realmente da agregação e estruturação do dado. Quanto mais cuidado você tem com a qualidade do seu dado, melhora a performance do teu modelo. Não adianta nada você ter um modelo incrível de ponta e você colocar ele para rodar em cima de dados com péssima qualidade. Assim, a performance vai ser horrível. A gente tem o jargão do trash in, trash out, e é uma grande verdade. Então, o principal ponto realmente é na agregação e estruturação correta dos dados que você vai utilizar para o desenvolvimento do modelo. Sim, e você está falando de algo colossal, de grandes bancos e tal. Sim. E traduzindo isso um pouco para o empreendedor, para o pequeno empreendedor, essa verdade continua. Sim. Então, gente, chegou a hora de valorizar uma boa planilha. Coisas simples, porém bem estruturadas e organizadas, vão ajudar a todos nós a lidar com os seus dados para, de fato, a inteligência artificial fazer alguma diferença. Porque é isso. Minimamente, é preciso uma estrutura de coisas, seja uma simples planilha, porém, ela contando uma história, né, ao longo do tempo, sistemas IAs vão ajudar você a tomar melhores decisões. Então, realmente, todo mundo fala a mesma coisa. A estrutura de dados vem antes, muito antes da inteligência artificial, e as consultorias, os trabalhos, muitas vezes acham esse desafio, né? Sim. Que as empresas, às vezes, nem estão tão bem estruturadas em termos de dados. Maravilha. E voltando um pouquinho só nesse mercado de crédito. Hoje, o Brasil está competitivo nesse mercado, porque eu já ouvi falar que o Brasil sempre usou boas tecnologias, e nesse mercado de cobrança e crédito e tal, o Brasil é bem posicionado, digamos. Isso é verdade ou isso... O que você acha? Aqui no Brasil, a gente tem uma necessidade muito grande de crédito, né? Isso. Parcelamentos, né? O Brasil é famoso por isso. E aí isso gera bastante criatividade. Então, por exemplo, o produto parcelado, ele é um produto muito único do Brasil. Agora se começou a criar esse tipo de produto fora, mas é muito típico do brasileiro. E aí tem uma questão também relacionada à necessidade do crédito versus o risco do crédito. A gente tem uma propensão muito grande no Brasil à inadimplência, infelizmente. Não sei, eu não diria que é por uma característica do brasileiro, mas eu acho que muitas vezes porque a gente tem um crédito caro também. Os juros aqui são absurdos, né? Então, a gente está falando do juros de cartão de crédito, por exemplo, normalmente giram em torno de 250% ao ano. É um negócio absurdo, né? Então, isso faz com que o brasileiro tenha muita criatividade, tanto para gerar produtos de crédito, criar produtos de crédito, quanto para inadimplir, muitas vezes. Isso, o que tem sido interessante, né? No último ano, a gente viu aí um aumento absurdo da inadimplência. Alguns números apontaram, se eu não me engano, em torno de 38% do público bancarizado está inadimplente. Depois a gente pode conferir direitinho. Mas são números altos. Né? São números gigantes, são números muito altos, né? E a gente precisa cada vez mais ver uma forma de conceder o crédito sem que a gente prejudique o cliente e também sem que a gente prejudique quem está concedendo o crédito, né? Então,
o crédito, a gestão do risco de crédito, ela muitas vezes é uma arte, né? Que você precisa realmente ver como que você dosa para que você não traga ainda mais passivo social para o Brasil quando você começa a conceder crédito demais. Você precisa realmente ter essa coisa do olhar para o tomador de crédito para ver até onde você está ajudando ele quando você simplesmente concede mais crédito. Você pode estar dando mais corda para a pessoa se enforcar, né? Uhum. Realmente, e é complexo, porque eu também tenho visto maiores possibilidades de negociação. E eu não sei se isso tem a ver com inteligência artificial ou simplesmente o mercado está olhando mais para o cliente, mas eu imagino que toda essa estrutura de dados que você falou, ser maleável, mais inteligente com os cruzamentos e tal, também possa surgir novos produtos ou tipos de negociação com Sim. os inadimplentes. Com certeza, assim, quando você começa a trabalhar a cobrança antes do cliente inadimplir, é o que a gente fala de behavior, que é o comportamento, fica muito mais sustentável. Então, o ideal é o quê? Você fez a concessão do crédito, né? E aí, a partir do momento que aquele crédito foi cedido, você fazer realmente um acompanhamento do comportamento do cliente. Então, você começa, tem uma série de indicadores, uma série de dados que você consegue, que a gente chama de early indicators, né? Que você começa a observar antes do cliente começar a ter a possibilidade de default. Então, se você começa a acompanhar o que ele está, por exemplo, qual que é o comportamento dele tradicional de gastos no cartão de crédito, ou o fluxo mesmo financeiro dele dentro da conta corrente, ou se, de repente, ele começou a fazer muita transferência de valores. Esses indicadores começam a mostrar uma possibilidade da pessoa estar passando por alguma dificuldade e aumenta o risco dela inadimplir. Então, você já começa a fazer um trabalho prévio de, poxa, como é que eu recupero este cliente, né? Ou ajudo ele a sair disso para que não corra o risco de default. E depois do default, a gente usa muito machine learning e análises e modelos de cobrança para olhar como que você segmenta o cliente, como você segmenta as carteiras, pensando naquilo que tem mais propensão a pagamento, né? Qual é o grupo de clientes que já inadimpliu, mas que tem maior propensão a pagar, qual é o que tem menos propensão a pagar, como é que você trabalha isso com campanhas distintas e produtos, inclusive, de recuperação de crédito, como parcelamentos, para cada grupo de forma direcionada, assim, um pouco mais personalizada. Então, a gente tem usado muito a inteligência artificial para essa personalização do tratamento do cliente. Então, você consegue, com ela, pensar em produtos, tanto para conceder, quanto depois para recuperar o crédito do cliente, e como você personaliza essa jornada com o cliente a partir do momento que ele inadimpliu já. Tatiana, e uma pergunta, você com essa visão, né, dos grandes bancos e tal, o Nubank inovou, chegou nesse mercado e com várias facilidades, um aplicativo muito fácil de usar e tomou conta aí de boa parte, uma parcela, pelo menos tenho certeza que tomou conta. Ainda assim, não é um banco, né? Tem toda uma história por trás. Explica para nós, que acho que em termos de segurança, porque agora, esse último ano, eu tenho visto o Nubank com projetos, não sei, mas com uma porcentagem boa de fraudes. Eu não sei exatamente o que eles usam. Mas como que você vê essa expansão do Nubank, assim, com essa visão dos grandes bancos mais tradicionais e tal? Tem coisa negativa aí também? Não, só claro, um contraponto aqui. Claro que toda empresa sofre com algo que é negativo, né? Mas no caso do Nubank, eles são, sim, um banco, os produtos deles são produtos de banco, a governança do Nubank já é uma governança pautada em regulador. Só que eles têm um ponto que é super interessante, que eles nasceram
já olhando a necessidade do cliente. Então, eles já foram pensando em como agradar o cliente e como montar uma jornada personalizada para o cliente, que não necessariamente é cliente a cliente. Então, assim, eles não montaram uma jornada para cada um dos clientes, mas a forma como eles trabalharam a comunicação deles com os clientes faz com que o cliente se sinta atendido de uma forma personificada, como se eu fosse exclusiva, entendeu? E isso é super interessante porque você não só cria um cliente fiel, um cliente feliz, como você consegue capturar informações comportamentais desse cliente que te ajudam muito depois na estruturação de novos produtos e também nessa coisa do behavior que eu falei, de como é que você trabalha o melhor crédito para o cliente, como é que você trabalha também a recuperação desse cliente antes dele inadimplir. Então, eu acho que o Nubank ele é muito bom nisso, porque ele realmente já nasceu com essa filosofia. Com essa filosofia. Isso é um pouco diferente dos bancões. Então, os bancos grandes agora, já há alguns poucos anos, começaram a trabalhar isso também. Mas você tem aí, imagina que os grandes bancos eles são transatlânticos, né? Eles já têm uma inércia, eles são gigantescos. Então, você tem toda uma questão de até organização e governança interna que precisa ser vencida para que chegue nessa personificação, na verdade o termo não é esse, essa customização do atendimento e do produto para que o cliente se sinta único, né? Então, nesse sentido, o Nubank eu vejo ele ainda como tendo bastante vantagem em relação aos demais. Inovação, né? Acho que... E o que você falou do transatlântico é muito interessante mesmo, porque até para virar é uma outra estrutura. Com certeza. Né? É muito porque mais difícil. Eu fico pensando, cara, o aplicativo em si, né? Nem indo muito longe, falando só ali da interface, das facilidades, os bancos tradicionais ainda têm aplicativos que são menos agradáveis de usar do que no Nubank. Engraçado isso, mas tem igual você falou, um transatlântico para mudar ele é muito diferente. Maravilha. Vamos agora falar do mercado brasileiro, assim, em relação ao mundo. A gente lê todos os dias situações nos Estados Unidos, China e tal, e eu tenho perguntado para todo mundo para extrair um pouquinho da visão de cada um. Brasil. Onde está o Brasil na fila do pão, né, em termos de IA, tecnologia? O que a gente sabe a gente usa, né? O brasileiro usa muito, mas em termos de desenvolvimento e mercado, qual que é a sua visão? A gente tem... É interessante porque no Brasil a gente tem alguns polos de inovação. Um deles é o Centro de Excelência de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, que faz um trabalho incrível. Eles, inclusive, desenvolvem soluções e dão consultoria e aconselhamento para empresas gigantes que estão na vanguarda do uso de inteligência artificial no Brasil. Mas a gente ainda sofre muito em relação aos investimentos. Então, quando a gente olha outros países, como você citou, Estados Unidos e China, eles têm abundância de recurso financeiro, de investimento em infraestrutura e investimento em P&D. E aqui no Brasil, e isso se reflete, inclusive, nos planos que eles têm de investimentos para desenvolvimento de inteligência artificial, como o caso do Stargate, o Stargate nos Estados Unidos, que só para esse primeiro ano dele, eles estão prevendo 100 bilhões de dólares. Na China, também... É surreal, né? Também são 100 bilhões de dólares. Com esses isso aí, esse é o ponto. Sim.
Na China, a gente também está vendo investimentos para os próximos 2, 3 anos também em torno de 100 bilhões de dólares. No Brasil, a gente teve o lançamento do Plano Brasileiro de IA, né, o PBIA, há pouco mais, por volta de 2 meses. E aí o investimento que veio foi de 25 bilhões de reais. Então, a gente está falando aí de 5 bilhões de dólares e para a infraestrutura é só 25% disso. Então, fica realmente muito descasado o investimento, é muito desproporcional. E aí, com isso, o que acontece? A gente perde muitos talentos para fora, muitas vezes, que vão ou como empregados de grandes empresas ou vão para fora empreender e fundam as startups, as empresas deles lá fora, porque eles conseguem ter o investimento, os recursos, né? Investimento, assim, grana, infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento lá fora. Coisa que a gente, infelizmente, aqui no Brasil ainda está com um saldo muito negativo, entendeu? E você vê caminhos possíveis para isso? Porque, de fato, até lá no grupo da AI Brasil, que estava rolando uma discussão, um dos impeditivos é, com certeza, taxa de juros, e só sem olhar para a qualidade de projetos já é um ponto negativo para o investidor olhar para o brasileiro. Mas, em termos de fomentação, assim, você acha que a gente conseguiria reverter esses quadros? Um dos convidados que vieram aqui, ele está exatamente nesse cenário que você falou. É brasileiro, trabalha daqui, mas a startup foi fundada em Delaware, eu acho, por questões fiscais, de investimento, e tá certo, né? É isso mesmo, mas será que a gente espera mais 4 anos para pensar que o Brasil possa, né, dar uma virada? O que você vê? Assim? Eu a acho gente que vai sempre, claro, depender de juros, etc., mas e caminhos possíveis para reverter essa situação? O que você acha? Eu acho que a melhor forma seria um trabalho em conjunto, realmente, da iniciativa privada com o governo e com a academia. Assim, com isso, a gente conseguiria acelerar várias dessas iniciativas. Seria possível a gente reverter um pouco a questão de juros e facilitar os investimentos, né? E nós reteríamos esse capital humano aqui no país. Eu não vejo muita escapatória deste trabalho a 4 mãos, realmente unindo esses 3 grandes players. A gente precisa de um trabalho conjunto mesmo da iniciativa privada com o governo e aproximando cada vez mais a academia. Sim. Vou dar um exemplo que me veio à mente. Na década de 70, o governo brasileiro investiu muito em mentes brilhantes, universidade e tal, porque, igual você falou, né, as pessoas de maior qualidade estavam indo para fora. E aí o governo investiu, foi quando teve um pulo, eu esqueci o nome desse programa, mas ele foi todo pensado em programas japoneses e americanos de academia, mas fazendo uma interface de academia e o mercado, né, a iniciativa privada, e foi quando teve a mudança de 70% dos brasileiros estavam mais no campo, né, atividades rurais, e aí teve todo um desenvolvimento no agro, um boom a partir desse programa. Então, coisas assim que, né, até o Brasil tem um histórico. Mas a gente tinha que ver isso agora no mundo da tecnologia. Super, né, concordo. Senão a gente perde velocidade, perde timing. Sim. E aí, mais uma vez, a gente pode se sentir com aquela coisa do vira-lata brasileiro, né? E, como você falou, a gente tem muita gente boa. Então, isso aí. Bom, vamos agora falar um pouco da iniciativa privada, que você tem muita experiência, né? Você é CEO também e transita no meio de lideranças. Como você, assim, tem alguma iniciativa ou formas que a inteligência artificial você tem visto que tem ajudado em liderança de empresas? Ou
compliance, governança, assim, mas mais em termos de liderança de equipe, o que você pode trazer para nós? Tá. Quando a gente fala das grandes empresas, tem sido interessante porque a utilização da inteligência artificial clássica, né, que é a gente brinca que é a hard AI, que é o machine learning e o deep learning, continua sendo o principal pilar. Então, teve o boom da IA generativa, todo mundo entrou em desespero, não, precisamos implementar, precisamos colocar IA generativa, porque vai trazer eficiência, vai reduzir custos. E saiu até um relatório há pouco mais de um mês do MIT falando que 95% das iniciativas de implementação de IA generativa nas grandes empresas fracassaram. Então, o principal ponto é sempre o que é o seu problema. E muitas vezes as pessoas, os executivos, eles olham e falam assim, eu vou usar essa ferramenta para resolver um problema. Essa é a pergunta errada. A pergunta é sempre, qual é o meu problema? E aí você ir atrás da tecnologia para resolver aquilo. Muitas vezes o seu problema não vai ser resolvido com inteligência artificial. Ou pode ser resolvido com uma combinação da inteligência artificial tradicional e um ajuste no seu fluxo de processo. Você tem que realmente olhar para dentro de casa. Então, por isso que várias, como eu falei nesse relatório, e é um relatório que a base dele foi mundial. Então, a gente está falando de 95% de fracasso dessas iniciativas. Imagina quantos bilhões de dólares investidos e 95% falharam. E no mundo todo. Uhum. E aí a gente precisa considerar que quantos executivos realmente conhecem de inteligência artificial. Vamos lá. Quando a gente fala da inteligência artificial clássica, ela existe, a gente já fala disso desde a década de 40. Então, não é novidade. A gente já trabalha com isso há muitos anos. Os grandes bancos começaram a trabalhar muito forte com machine learning desde que a gente começou a ter a possibilidade do Big Data, né? Trabalhar com massa de dados, massas gigantescas de dados não estruturados. Então, a gente está falando aí de 15, 20 anos já trabalhando com machine learning. Mas a gente vem de um histórico de executivos, e isso global, que por mais que eles sejam técnicos naquilo, na carreira deles, eles não são técnicos em inteligência artificial ou em dados. Então, mais de 90% dos executivos não sabem o que não vivenciaram a inteligência artificial. E agora foram obrigados a entender o que é a inteligência artificial, a IA generativa. E veio com esse FOMO todo de, poxa, eu não sei o que é, todo mundo fala que sabe o que é, então eu preciso também dizer que eu sou foda no tema. E, gente, não tem como, não tem como. E isso acaba causando esse indicador dos 95%. Porque saiu todo mundo nessa corrida de, não, eu preciso dar um jeito de enfiar IA generativa no meu processo, no meu fluxo, na minha decisão, de alguma forma dentro da empresa. E as iniciativas, sendo forçadas, você gera bastante resistência isso que eu ia falar, tem a coisa da cultura da cultura, empresa. assim, você força isso, sem você olhar adequadamente a cultura da empresa. Você puxa qualquer parceiro, qualquer vendor de solução, sem você saber direito o que você precisa resolver e se esse cara realmente sabe resolver. Você pressiona o seu time falando que você é um especialista no tema, e aí o cara que está embaixo de você, ou até mesmo os seus pares, falam assim, putz, então eu preciso dar o jeito de dizer que eu também sou especialista. E isso acaba gerando o que a gente chama de espuma, né? Como fica todo mundo ali se batendo e aquela espuma começa a ser criada. E, na verdade, ninguém é especialista ainda no tema. Nós temos
pouquíssimos especialistas realmente em inteligência artificial no Brasil e no mundo. Então, essa história de que sou especialista em IA. Cara, você pode ser agora especialista em utilizar inteligência artificial generativa. Mas daí é você dizer que você realmente é um especialista no tema, que você é um especialista na implementação do tema, no melhor uso da solução, a diferença é muito grande. Sim. Então, a gente realmente tem observado que, no final das contas, o que continua trazendo muito retorno para as grandes empresas ainda é a IA clássica, e aí falando de machine learning e deep learning também. São as estruturas básicas de dados e não uso da generativa, é isso? Não necessariamente. Assim, quando a gente fala... qual que é o ponto? As estruturas básicas de dados, elas são criadas para que você possibilite o trabalho em cima desses dados com machine learning, tá? Com machine learning e também depois evoluindo para o deep learning. O maior resultado está sendo visto quando você continua deixando a massa crítica sendo utilizada com esses modelos de machine learning para tomada de decisão, e você utiliza a IA generativa para fazer, por exemplo, o conversacional com o cliente. Uhum. Então, ou até mesmo num fluxo de onboarding de cliente ou de funcionários, entendeu? Ela vai fazer o quê, então? Ela vai se apoiar nas decisões, nos modelos e nos resultados que vieram dos modelos de machine learning, dentro desse fluxo, aí a generativa vai lá, captura essa informação e faz o conversacional. Então, é o que a gente chama de decision intelligence. A decisão mesmo, a inteligência da decisão, ela continua em cima da camada de machine learning, deep learning, e você usa a IA generativa para fazer toda essa parte conversacional, essa parte da interação e da integração, entendeu? Muito legal, adorei essa explicação. Qual que foi o termo que você usou? Hard IA? Hard AI. A gente brinca porque, assim, na verdade, a IA clássica, né? E aí, como quando a gente está falando de machine learning, a massa de dados é gigantesca, o pessoal fala que o trabalho duro é moer o dado ali para o machine learning. Por isso que a gente brinca que é o hard AI. Claro, e eu aprendi com todos vocês que esse é o passo número 0, e isso que também tem atrapalhado muitos projetos, que é isso. O líder, o CEO, o dono da empresa vem, precisa usar esse negócio, o mercado todo está usando, e no fim das contas, esses dados que seriam trabalhados, né, com machine learning, etc., eles sequer estão estruturados em pequenas e médias empresas, principalmente. Então, tem todo um trabalho de estruturação de dados, de negócio mesmo, né, de gestão de processos, para aí depois pensar na eficiência e no uso de fato de IA. Com certeza, né? Com certeza. Às vezes, olhar para o processo e corrigir aquele processo é muito mais efetivo do que enfiar uma solução de IA generativa ali, achando que vai ter um resultado e que vai acabar te trazendo só mais custo e, inclusive, mais gestão, entendeu? Operacional. Sim, perfeito. Bom, vamos aqui para o próximo ponto que eu queria te perguntar. Você até já deu uma pincelada sobre regulamentação no Brasil. Como que você vê o que está acontecendo e o caminho que a gente está começando a trilhar em termos de regulamentação e como isso, na vida real das empresas e de profissionais como você, como que isso impacta? A gente já tem uma regulamentação do Bacen, a 4557, que é uma regulamentação de governança dos modelos de crédito, né? Então, o Brasil já vinha trabalhando isso antes aí do boom. Da IA generativa, né? Mas agora a gente tem a PL 2338, que ela está passando por uma série de discussões, acho que ainda estão ocorrendo as audiências públicas, né?
E uma das maiores preocupações que a gente tem com ela é que isso é muito típico do brasileiro, assim, de ir pelo lado mais fácil. Então, pode ser que eu cause uma polêmica aqui, mas vamos lá. Qual que é o ponto dela? Ao invés... Toda regulamentação, ela deveria regular o uso da tecnologia e não a criação, a tecnologia em si. Então, o que a gente vê? É um viés muito forte de regular as soluções, o uso da inteligência artificial no desenvolvimento das soluções, na inovação, e não no uso dessa solução depois. Eu vi uma analogia, eu li uma analogia esses dias em algum artigo que foi interessante, que falou assim, é como se você estivesse proibindo a criação de novos computadores porque eles vão aumentar o spam de e-mails depois. Então, é um pouco coisas disso. completamente diferentes e deveriam ser tratadas você deveria, assim, ok, cria o supercomputador. Vai possibilitar o aumento de spam? Vai, vamos regular, então, o aumento de spam. Uhum. Então, esse ponto é bastante preocupante quando a gente está falando dessa PL. E é interessante porque ela, nesse sentido, ela não conversa com o PBIA. Porque o PBIA, ele fala, apesar do investimento ser relativamente baixo, né, quando a gente compara com outros países, o PBIA fala muito do uso do investimento para inovação. E aí a gente está trabalhando com uma PL, né, que justamente está tentando barrar a inovação. Então, a gente tem vários especialistas, e depois, se você quiser, até posso te passar o nome de alguns especialistas para você convidar para vir aqui para falar disso, né, para falar desse tema, que estão debatendo, né, nas audiências públicas essa interpretação da PL e o melhor texto para que a gente não amarre o desenvolvimento da inovação. Porque se a gente amarra aqui, aí que a gente vai ficar completamente descasado dos demais países, porque os outros países vão correr atrás, vão inovar e estão pensando em como regular o uso dessa inovação depois. A gente precisa realmente ter muito cuidado com esse viés, por isso que eu falei que é um viés um pouco do brasileiro de... fazer uma outra analogia. Há uns anos atrás, aqui em São Paulo, a gente teve um aumento de crime muito grande por motoboys. A gente continua vendo isso, né? Pessoas que vêm de moto e assaltam carros, levam outras motos, enfim. E aí eu não me lembro que ano que foi, mas já deve ter uns 10 anos isso, que cresceu demais, né? O número ascendeu demais. E aí começou a se votar uma lei aqui em São Paulo para que fosse proibido você que tinha moto levar uma pessoa na garupa. Então, assim, ao invés de se trabalhar a redução do crime, não, nós vamos penalizar quem tem moto. Então, assim, com isso você tirava, óbvio, você penalizava o criminoso, mas e todas aquelas pessoas que têm moto para trabalhar ou para sair no final de semana não iam poder mais levar garupa, entendeu? Então, é um pouco disso que a gente precisa observar e brigar para que não aconteça com a PL 2338. E fiquei feliz de você falar que os especialistas estão nesse debate, trazendo luz e sugestões para os textos, porque a impressão que dá é que, de fato, os decisores ali não têm profundidade de conhecimento no tema. Então, é impossível que se faça um texto com as nuances e o aprofundamento adequado. Com certeza, porque assim, o especialista em regulação, nas policies, né, que a gente fala, ele não é um especialista no tema. Então, Exato. É muito importante que a gente traga realmente os especialistas no tema para falar. Exato. Bem complicado isso, mas veremos os próximos capítulos.
Eu vi um evento, né, um evento seu, vi ali no seu LinkedIn, que é o AI Talks. Fala para nós o que é, se está acontecendo, se já aconteceu e como que a gente faz para participar. Claro. O que é o AI Talks? O AI Talks veio de uma vontade minha com 2 grandes amigos. Um deles é coordenador dos cursos de tecnologia do Mackenzie. E aí, nessa conversa, a gente falou, poxa, a gente precisava ter oportunidade de falar pessoalmente para as pessoas sobre inteligência artificial, num formato que elas tivessem acesso a gente de forma aberta, né? Legal. E aí, a gente começou o projeto em março, a primeira edição foi em março, sempre em um auditório do Mackenzie. O Mackenzie cede o espaço, a infraestrutura, assim, é um parceiro meu, assim, incrível. E aí, a gente tem, no auditório, normalmente a gente recebe em torno de 80 a 100 pessoas. E eu e o Evaldo Del Valle, que é o outro colega, né, com quem a gente criou o AI Talks, a gente recebe 2 ou 3 convidados por noite, uma vez por mês. E esses convidados vão até lá, falam um pouco sobre o tema, né, da noite, num formato de apresentação, como se fosse uma pequena palestra. Uhum. E aí depois a gente fica em torno de 1h e meia com os convidados, conversando realmente. Que legal. Então, é totalmente aberto para perguntas e interação. E a gente vem falando sobre vários temas. A gente está indo agora para a sexta ou sétima edição. Nossa, juro que eu não lembro. Eu preciso ver aqui direitinho, mas eu acho que a sexta ou a sétima edição, que vai ser agora na semana que vem, no dia 23 de setembro. Eu acho que o episódio não deve ir ao ar a tempo, né? Mas fiquem de olho, porque em outubro vai ter também. E a intenção é essa, assim, de realmente facilitar a comunicação das pessoas que querem saber mais sobre IA, num papo reto, direto, com pessoas que vivem a IA e algumas delas são realmente especialistas no tema. Perfeito. Então, a gente leva... Perfeito, necessário e sim, parabéns pelo projeto. Sim. E como que a gente faz? É aberto ao público? Ele é aberto ao público. A gente posta o link tanto no LinkedIn, né, para inscrição. A inscrição é pelo Simpla, se eu não me engano. Tanto no LinkedIn quanto nos grupos da AI Brasil. Uhum. E aí é só se inscrever, garantir a sua vaga e comparecer lá no Mackenzie, no auditório. Maravilha. Estaremos lá. E agora, vamos falar da AI Brasil, né? É algo que eu tive conhecimento não faz muito tempo, faz alguns meses, e estou ficando encantada com o trabalho que vocês estão fazendo. Então, em primeiro lugar, parabéns. Obrigada. Vamos falar um pouco dessa comunidade, que é a maior comunidade, né? Já tem muitos membros. Sim. E, em primeiro lugar, como que a gente entra para a AI Brasil e participa ali das discussões? Tá. A gente tem... Um grupo de assinantes, então é só entrar no site, aibrasil.ai. Ali você consegue encontrar o direcionador para o grupo de assinantes. Perfeito. A assinatura, ela é uma assinatura super baratinha por ano, é só mesmo para a gente manter a infraestrutura de site e alguma coisa de mídia. E o que é interessante? Quem está com a gente tem vários outros grupos também de WhatsApp por vertical, né? Mas o grupo de assinantes, a gente faz uma curadoria muito legal de conteúdo. Então, a gente sempre está postando ali para o pessoal uma série de relatórios. Sim, muito legal. Tem muito conteúdo que a gente coloca lá. Então, tudo que tem de relatórios que saem no mercado, alguns charts também, indicadores, gráficos, a gente está colocando ali alguns posts e até artigos. Então, vale muito a pena porque você consegue se manter atualizado. Uma das coisas mais valiosas que eu vejo hoje é a curadoria, porque é muita informação por todos os lados, etc. e tal. Então, ter ajuda de especialistas para entender os relatórios principais, né,
as melhores publicações, é muito legal e realmente está valendo muito a pena. É realmente gente de altíssima qualidade de conhecimento de causa, né, de mercado, e trazendo informações ali para quem está chegando, assim como eu, então muito bom. O muito legal é que já te facilita um pouco não ter que ficar você buscando tudo, né? E fazendo essa curadoria. Então, a gente já traz muita coisa mastigada para o pessoal. E também tem as discussões, né? Em grupo. Então, é interessante porque você acaba fazendo networking, mas a discussão em cima do que a gente posta lá, né? Muitas vezes é muito rica. Sim. E facilita bastante o entendimento daquilo que você está vendo, enxergando e vivenciando no seu dia a dia, que não necessariamente você tem tempo para ficar se aprofundando sempre, né? Exato, e tem as verticais, igual você falou. Então, Sim. tem grupo focado em medicina, educação, marketing. Isso. É muito legal, né? As pessoas que estão ali com o mesmo interesse que o seu. E eu tenho encontrado pessoas incríveis, muito bom mesmo. E tá chegando aí um dia do evento, né? Que vai ser em outubro, da AI Brasil Experience. Isso. Como que tá a loucura da preparação? Eu sei que vocês estão trabalhando demais nisso. Sim. Mas é um sonho, né? A AI Brasil nasceu de uma necessidade de um dos fundadores, que é o Alexandre Karamaski. Ele passou uma temporada no Vale do Silício, aí quando ele voltou, ele falou, poxa, preciso entender mais o que é esse bicho, né? E foi antes até do boom. Ele criou um grupo de WhatsApp e isso começou a crescer. E aí, no ano passado, o Léo Santos, da Semantics, e o Pedro Chiamuleira, que era o fundador da ClearSale, entraram no grupo e falaram, poxa, não, vamos transformar isso em algo mais estruturado, tangibilizar isso em encontros presenciais. E aí eles criaram realmente a AI Brasil. Ela tem pouco mais de um ano. Os 3 são os fundadores. E aí o Pedro, agora já no ano passado, eles já tinham vontade de fazer um evento gigante. Falaram, poxa, vamos democratizar realmente a inteligência artificial para o país. E aí, no começo desse ano, o Pedro fez o exit da ClearSale. Ele tem uma outra empresa já, a Conf. Uhum. E ele falou, poxa, vamos então encher um estádio, que era um pouco do que os 3 falavam até no ano passado. E aí surgiu o AI Brasil Experience. Eles fizeram o lançamento em maio do evento. Eu vim para a AI Brasil e para tocar também o AI Brasil Experience em junho. E nós tivemos aí 5 meses para colocar um evento gigante de pé. E é um MVP absurdo, assim, né? Em primeiro lugar, parabéns por aceitar tudo isso nessa velocidade, né? É interessante porque, assim, eu sou de carreira técnica, né? Então, sou cientista da computação, como eu falei. Vim de carreira técnica, já sou executiva há alguns anos, mas eu não sou uma pessoa de evento. Então, a gente está tendo um suporte grande, assim, incrível de pessoas sensacionais nos apoiando. Então, vou até agradecer aqui a Rafa, a Rafa Neves tem uma agência de eventos e, nossa, é meu braço direito. E ao Baeta, o Thiago Baeta, que é nosso conselheiro no evento. E, nossa, os 2 são, assim, sensacionais. Estão ajudando a gente absurdamente. E o evento, puxa, vai ser incrível, porque a gente está muito pautado em curadoria e em mão na massa. Então, como eu sou, né, técnica e executiva já há um tempo trabalhando com isso, eu já estou ficando cansada de eventos que você vai e você sempre vê mais do mesmo, são sempre os mesmos assuntos nas palestras, as pessoas saem do evento sem ter aprendido nada na prática, realmente. Então, a gente vai ter no AI Brasil Experience, serão 9 palcos simultâneos. Então, além do main stage, a gente vai ter mais 8 palcos por verticais.
A gente vai ter mais de 90 workshops práticos distintos. Então, as pessoas vão ter a oportunidade de aprender aquilo que elas estão vendo nos palcos. E a gente vai ter roundtables, a gente vai ter mentorias, os labs também. Então, a gente vai ter laboratório de vibe coding e de áudio e vídeo. Então, assim, vai ser incrível. Assim, a gente está muito apaixonado com o evento. Dá um baita de um trabalho, mas o ponto principal do evento é justamente o propósito de democratizar a inteligência artificial para todo mundo. Então, a gente quer que o pequeno e médio empresário que hoje não tem acesso à forma de aplicar isso na empresa dele, no dia a dia dele, tenha condição de fazer isso lá no evento. Então, esse cara, ele vai para lá, ele vai assistir palestras e ele vai realmente desenvolver algo lá com mão na massa que ele possa aplicar no dia seguinte do evento. Maravilhoso. Vai fazer história, vai fazer parte dessa história aí que a gente está contando. Que a gente espera, o que a gente quer realmente. Que legal. Que dia que é, onde que é e onde a gente encontra para a gente poder ir? Tá, dias 30 e 31 de outubro, aqui em São Paulo, no Distrito AMB. Depois eu posso deixar aqui embaixo, a gente pode colocar o link do site do evento. Tá na descrição do vídeo. Isso, mas quem já tiver interesse é só entrar em aibrasil.ai, que é o site da AI Brasil, e lá já tem também o botão que direciona para o evento. Assim, gente, estão todos convidados. Inclusive, depois, Carol, a gente pode fazer alguma ação aqui com o teu público de sorteio de alguns ingressos. Vamos falar sobre isso. A gente faz um sorteio de alguns ingressos. A galera vai curtir. Com certeza. Gostei. Maravilhoso, Tati, já no final te chamando de Tati. Obrigada por compartilhar seu conhecimento aí com a gente. E fala para nós onde a gente te acha também, como que a gente acessa você, conversa com você. Tá bom. Bom, tem as redes sociais da AI Brasil. Então, quem quiser também pode começar a seguir. A gente posta conteúdo diário e muito conteúdo também técnico, inclusive artigos e reports. No Instagram, eu estou como Tati Oli, com Y no Tati, então é TATYOLI. E no LinkedIn, eu também estou como Tati com Y Oliveira, TATY Oliveira. O meu nome é Tati normal, Tatiana normal, mas foi a forma que eu consegui colocar nos dois. Nos arrobas, né? Com os arrobas. Maravilhoso. Então, mais uma vez, obrigada. Meio papo. Sou eu quem agradece, Quero Carol. receber você depois do evento também, para trazer os takeaways e falar de coisas legais que aconteceram lá. E conta comigo sempre, porque eu acho que é isso, cara. É fazer história e vocês estão fazendo algo muito bonito e que o Brasil realmente precisa. Então, tem que ter espaço e vocês acessem lá, vamos nos ver lá no evento e quem sabe a gente vai sortear aqui também. Sim. E fazer isso possível para todo mundo. Então, parabéns. Com certeza. Fica aqui meu convite também para você, Carol, tanto para o evento mensal no Mackenzie quanto para o AI Brasil Experience. Vai ser um prazer te receber lá e os meninos aqui também. E aí vamos, sim, fazer o sorteio e gerar um cupom de desconto aqui também para o IA Talks, para o AI Brasil Experience. Olá, gente. Nos veremos lá. E para você que ficou até aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e vem crescer com a gente. Afinal, a gente está se letrando aqui em inteligência artificial e como... Para mim, eu tenho certeza que isso vai ser muito útil na sua vida. Então, nos vemos no próximo episódio. Até. Obrigada, Tati. Obrigada, até logo. Até.